Estou lendo um estudo acerca do livro de Lucas, a partir da introdução por Lawrence e Porter. Autoria: todos os evangelhos são anônimos na forma em que os temos, mas a tradição antiga lhes atribuiu autores. No caso de Lucas, essa atribuição remonta ao século II, e somente uma minoria dos eruditos modernos negaria a autoria comum do terceiro evangelho e de Atos. Os dois prefácios a Teófilo afirmam o fato e a semelhança geral de estilo e aparência o confirmam. Desde Eusébio, no início do século IV, até os escritos mais recentes da erudição do Novo Testamento, a identidade do autor e a unidade da obra têm sido aceitas como uma questão resolvida. Assim, C.K. Barrett, Luke the Historian in Recent Study, de 1961, página 8, e comentário, falando de Lucas Atos, diz: o termo é deselegante, mas devo usá-lo, porque ele ressalta que o Evangelho de Lucas e Atos formam juntos um livro. Embora talvez não haja unanimidade tão grande com relação à identidade do autor dessa obra dupla, parece razoável aceitar a evidência dos textos que usam o pronome nós em Atos. Estes são idênticos em estilo ao restante de Atos, cujo autor, portanto, deve ter sido um dos companheiros de viagem de Paulo. E um processo eliminatório entre os mencionados em Atos e as saudações das cartas faz restar um grupo muito pequeno de nomes, dos quais Lucas, designado pela tradição, é o único que se encaixa. Finalmente, um ponto muito forte a favor da tradição da autoria de Lucas é que ele era uma pessoa tão insignificante na igreja primitiva que é difícil pensar que o seu nome seria associado ao Evangelho, a não ser porque, de fato, o tivesse escrito. Se a atribuição for correta, quem era esse Lucas? Ele é o Lucas, o médico amado de Colossenses 4,14, um dos seguidores mais fiéis de Paulo, 2 Timóteo 4,11. Muitos médicos de sua época eram escravos que tinham conseguido obter a liberdade. Uma sugestão interessante é que se Lucas foi um desses, ele deve ter percebido que era mais fácil ganhar a vida como médico de navio do que como equivalente ao clínico geral de hoje, no século I. Esse ponto de vista, no entanto, não encontra aprovação entre os estudiosos em geral. É difícil ir além disso, exceto pelo fato de que tudo indica que ele era gentil. Eusébio, seguindo o autor do século II, do prólogo anti-marcião desse evangelho, diz que ele era natural de Antioquia, da Síria. O prólogo também diz que o evangelho foi escrito na Caia. O que fica claro com base no registro de Atos é que ele tinha ligações com Filipos. Sir William Ramsay sugeriu que Lucas foi o homem da Macedônia, de Atos 16:9, embora tenha mudado seu ponto de vista na 14ª edição de 1920. Data. É muito mais difícil estabelecer uma data. Há três opiniões principais, a que provavelmente é mais defendida hoje é a de que Lucas foi escrito em torno de 80 a 85 d.C. A pedra fundamental do argumento a seu favor é que deve ter sido escrito após a queda de Jerusalém em 70 d.C., visto que Lucas muda a previsão de Marcos quando vocês virem o sacrilégio no lugar onde não deve estar, Marcos 13:14, para quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, Lucas 21:20. O sacrilégio, o abominável da desolação, na Bíblia árabe, é um termo vago, com pouco significado, a não ser o que deriva das imagens de Daniel. Exércitos foi o que na realidade se viu. Por isso, Lucas deve ter escrito depois do evento. Assim, B.H. Streeter diz: vendo que em 70 d.C., a aparição do anticristo
não ocorreu, mas que as coisas que Lucas menciona aconteceram. A alteração é mais razoavelmente explicada como sendo devida ao conhecimento que o autor tinha desses fatos. Defoe, Gospels, 1924, página 540. Isso, porém, não toma em consideração a possibilidade de que Jesus de fato se referiu à queda vindoura de Jerusalém em ambas essas formas. Se a versão de Marcos faz lembrar Daniel, a de Lucas faz eco a Zacarias 14:2, enquanto a referência a exércitos é tão vaga e geral que dificilmente seria necessário ver nela a descrição de um evento que já tivesse ocorrido. Outros eruditos tentam datar a composição do Evangelho em época tão tardia quanto 100 depois de Cristo, em virtude da menção de alguns eventos registrados também por Joséfo em sua obra Antiguidades, 93 e 94 depois de Cristo. Mas os dados históricos de Lucas diferem do de Joséfo, uma dificuldade que Streeter, página 557, resolve pela sugestão de que Lucas ouviu as preleções de Joséfo e estava escrevendo com base em anotações de preleções e não de uma leitura literal. Um terceiro ponto de vista é que o Evangelho foi de fato escrito antes de 70 depois de Cristo. Atos termina com Paulo ainda vivo, e se Lucas parou quando ele tinha atualizado a história, Atos deve ter sido escrito antes de aproximadamente 65 a 66 depois de Cristo. E Lucas, o primeiro livro do Antigo Testamento, Lucas, o primeiro livro de Atos 1:1, ainda antes disso. Além disso, há poucos sinais em Lucas, ou em Atos, da influência das cartas paulinas, um sinalizador de uma data antiga, antes que elas tivessem ganhado circulação geral. Está claro que Lucas conhecia e usou Marcos, o qual, portanto, precisa pós-datar, mais uma data em torno de 60 depois de Cristo, é perfeitamente possível para o terceiro evangelho. Em resumo, uma data na primeira metade da década de 60 do século I se encaixaria com a evidência tão bem quanto a data mais geralmente aceita de 80 depois de Cristo. Aliás, com grande parte das evidências se encaixa melhor ainda. Você sabe por que a 123 Milhas consegue passagens aéreas com até 50% de desconto? Porque acreditamos que com inovação... Fontes e estrutura. A erudição do século XX examinou cuidadosamente as fontes de informação em que se fundamentaram os evangelistas. De artigo Evangelho Quádruplo. Tanto tradições orais quanto escritas estão por trás dos textos como os temos hoje. Em relação ao segundo tipo, é suficiente dizer aqui que há concordância geral de que no caso de Lucas há 3 grupos principais de fontes. Primeiro, o Evangelho de Marcos. Segundo, certo material que não estava incluído em Marcos, que Lucas tem em comum com Mateus e que é chamado de quê pelos estudiosos modernos. 3. Outro material que não foi usado nem por Mateus nem por Marcos. Esse grupo inclui grande parte do ensino oral, como também histórias de nascimento e da infância de Jesus. Há diversas opiniões acerca de como essas linhas foram entretecidas. Streeter, por exemplo, crê que a segunda e a terceira já tinham sido registradas em forma de evangelho, proto-Lucas, antes de Lucas deparar com Marcos, e então o incorporou para nos oferecer o terceiro evangelho. Nem todos os estudiosos concordam com esse tipo de interpretação das evidências, mas o tópico, por interessante que seja, está além do escopo deste ensaio. O que é importante para o nosso propósito é que Marcos fornece a Lucas não somente uma grande parte das informações, mas também uma estrutura. Começando onde começou o ministério público de Jesus, Marcos dedica aproximadamente a primeira metade do seu evangelho à caminhada de Jesus pela Palestina, fazendo o bem e pregando o reino. Então, na segunda metade, o mostra sob a sombra da cruz e depois morrendo e ressuscitando.
Lucas acrescenta a isso um prefácio de 2 capítulos de histórias da infância e um capítulo de aparições pós-ressurreição e de um relato da ascensão que não é mencionada por Mateus, João nem no final breve de Marcos. O relato da paixão de Lucas também inclui uma grande parte do material usado somente por ele. Entre as duas metades da narrativa de Marcos, ele também coloca uma seção longa de aproximadamente 10 capítulos, em que conta em forma de relato de viagem um grande número de incidentes, ditos especialmente parábolas, das quais a maioria não é registrada nem por Mateus nem por Marcos. Entre elas estão parábolas tão conhecidas como a do bom samaritano, e do filho pródigo e a do fariseu e o publicano. Características: os 3 evangelhos sinóticos contam essencialmente a mesma história, e mesmo assim cada um é bem distinto dos outros na forma em que a própria personalidade do autor é vista na maneira de contar a história. Há diversas características que de forma especial dão ao terceiro evangelho sua própria individualidade. Primeiro, ele é o evangelho universal. Baumfort, página 17, diz: o que começa como uma missão aos judeus, logo inclui samaritanos e gentios também. Lucas, ele mesmo um gentil, ele é expressamente excluído dos únicos da circuncisão em Colossenses 4, 11 e 14. Olha, além dos limites estreitos do nacionalismo e do preconceito judaico da época, a árvore genealógica de Cristo é traçada além de Abraão, o pai das nações, até Adão, o pai da raça humana, e Jesus é chamado de luz para a revelação aos gentios, Lucas 2:32. Um centurião gentil é elogiado por sua fé, incomparável até em Israel 7.9. E um samaritano por agradecer quando é curado, único entre 10 leprosos, os outros supostamente judeus, 17.16. O mais chocante de tudo é que um desprezado samaritano é o herói de uma das parábolas mais nobres, 10 do 30 ao 35. Lucas omite a história da mulher Ciro-Fenícia, Marcos 7, 24 ao 30 e Mateus 15, do 21 ao 28. Possivelmente porque seria ofensiva aos leitores gentios, embora se deva mencionar também que faz parte do bloco de material omitido. 2. É o evangelho da alegria. A alegria no início, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. A alegria no meio do relato, capítulo 15, e a alegria no final, quando os discípulos voltaram para Jerusalém com grande alegria. A Garunter Introducing de Novo Testamento, 1957, página 53. A tristeza e reveses suficientes, mas a alegria constantemente se intromete no curso dos acontecimentos. 3. É o evangelho dos marginalizados e desprezados, porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores. 5:30. Perguntam os fariseus, e todo o evangelho poderia servir de resposta do Filho do Homem, que veio buscar e salvar o que estava perdido. 19:10. Mulheres caídas, odiados cobradores de impostos e até mesmo um ladrão moribundo. Os cobradores de impostos certamente não eram pobres, mas socialmente eram desprezados e evitados. Jesus nasceu de pais pobres e foi à visita de humildes pastores de ovelhas e não a de sábios orientais, que capturou a imaginação de Lucas. O dístico do Cântico de Maria encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Encontra o seu eco em uma série de histórias da preocupação de Jesus pelos necessitados e em parábolas como a do rico insensato e do Lázaro e o homem rico. 4. É o evangelho das mulheres. Uma das principais características da apresentação que Lucas faz do evangelho é seu respeito e reverência pela dignidade da mulher. As histórias da gravidez de Isabel e Maria, tão difíceis de contar, estão impregnadas de graça e delicadeza que as revestem de uma atmosfera singular de pureza. A glória da condição de mãe é retratada aqui com tanta consideração quanto a tragédia vista na condição de mãe da viúva de Naim,
Lucas também tem prazer em contar das mulheres que cuidavam de Jesus. 8 do 1 ao 3, e foram fiéis até o final, 23 e 25. 5 é o evangelho do sobrenatural. É verdade que todos os evangelhos têm um vasto elemento sobrenatural e de fato precisam ter, pois seu tópico, a encarnação, é um evento sobrenatural, mas de duas maneiras. Lucas mostra um interesse particular. Em primeiro lugar, há o seu interesse por anjos. Mateus e Marcos registram a aparição de anjos depois da tentação e acompanhando a ressurreição. Lucas traz, além disso, uma série de tais aparições nos seus 2 primeiros capítulos. Em segundo lugar, ele com frequência mostra um interesse profissional em detalhes dos milagres de cura. É interessante observar que dos milagres registrados somente em um dos evangelhos, Lucas traz mais do que os outros. 6. É por excelência o evangelho da oração, como diz J.G.S.S. Thomas de Bryan Crush, 1959, página 11. Dos 4 evangelistas, Lucas é o que dá mais destaque à oração. A principal lição que ele se esforça em ensinar é a necessidade que a alma tem da comunhão com Deus. Ele reforça essa lição ao mostrar Cristo como o exemplo de oração para o crente. Por exemplo, ele mostra como nosso Senhor se voltou ao Pai em oração em todos os momentos críticos da sua vida, no seu batismo, antes do chamado dos 12, antes da confissão de Pedro, na transfiguração e na crucificação. Também é Lucas que nos apresenta as parábolas do amigo importuno e a do fariseu e o publicano, e um tratado acerca da oração que as acompanha. Finalmente, além desses interesses especiais de Lucas, deve-se destacar que ele é um gênio literário de primeira grandeza. Ele escreve em uma linguagem cuja beleza sobrevive à tradução. Ele tem o olho do artista para os detalhes e o dom de evocar em poucas palavras todo um mundo de significado. Ernest Renan não era crente, mas considerava o terceiro evangelho o mais belo livro do mundo. Certes les plus beaux livre qu'il y ait. E aqui vem a análise, ele vai fazer a divisão do livro, né? No caso, a ascendência e infância, ação preparatória, retorno à Galileia, terceira viagem, ministério final na Judéia, a semana da paixão, as últimas horas e a ressurreição e a ascensão. Prefácio. O terceiro evangelho começa com uma saudação introdutória formal, equilibrada na forma e clássica na linguagem, a um certo Teófilo. É composta de uma sentença contínua com 6 orações principais, e as primeiras 3 estão em simetria com o segundo grupo de 3. Muitos já se dedicaram, versículo 1a, com eu mesmo investiguei, versículo 3a, elaborar um relato, versículo 1b, com decidi escrever-te um relato ordenado, versículo 3b, conforme nos foram transmitidos, versículo 2, com para que tenha certeza, versículo 4. Os 4 versículos estão em forte contraste com o restante do evangelho, cujo grego tem um forte toque semítico. Nesse restante ele depende de 2 fontes, todas semíticas em origem. No prefácio ele não usa fontes, mas provavelmente um modelo literário. Esses prefácios são encontrados com frequência na literatura grega, especialmente na historiografia. Desde o começo. Desde sua origem, Bíblia Ara, anotem que em grego muitas vezes significa de cima, é claramente usado aqui no sentido temporal. O excelentíssimo Teófilo. A identidade de Teófilo é desconhecida. Ele pode ter sido, letra A, um indivíduo com esse nome, letra B, um oficial público a quem Lucas se dirigiu com um pseudônimo, letra C, uma figura simplesmente simbólica, amado por Deus, precioso para Deus. Esta última é a mais improvável das possibilidades. A designação excelentíssimo Teófilo sugere um oficial de elevada posição ou a um dos equestres na hierarquia romana, corresponde ao nosso Vossa Excelência.
O conteúdo dessa dedicatória epistolar dá uma pista do propósito de Lucas ao escrever esse evangelho. Teófilo tem um conhecimento geral da fé, mas Lucas quer que ele tenha também um relato ordenado, um conhecimento sistemático e um relato escrito agora que os dias das testemunhas oculares está passando. Lucas afirma que ele mesmo tem um conhecimento sólido dos eventos, que nos aspectos em que seu conhecimento era limitado, ele fez uma cuidadosa investigação e que o que ele está escrevendo vai servir como corretivo de algumas tradições correntes. A sua afirmação é moderada, mas como Plumer e CCP2 destaca isso, é evidência de sua honestidade. Um falsificador teria afirmado ser testemunha ocular e não teria pedido desculpa por escrever. 2. Ascendência e infância, 1:5 a 2:52. Somente Mateus e Lucas, entre os 4 evangelhos, registram a infância do nosso Senhor. Marcos e João o apresentam no início do seu ministério público. João prefacia sua história com a proclamação da divindade eterna e da preexistência de Jesus. Lucas, por exemplo, coloca o nascimento de Jesus e os eventos que os precedem em paralelo com o de João Batista. Mateus não faz menção de João até que a sua missão comece. As experiências e declarações de Mateus também são apresentadas em detalhes consideráveis em Lucas, enquanto José é o principal foco de interesse desse ponto de vista em Mateus. Contudo, talvez a maior diferença entre os dois seja que, como N.B. Stonehouse destaca The Witness of Luke to Christ, 1951, página 48, enquanto Mateus associa a história aos profetas do Antigo Testamento, a mensagem da revelação relatada por Lucas é uma mensagem profética contemporânea para anunciar a vinda do Messias. A voz da profecia, silenciosa durante tanto tempo, fala novamente. Stonehouse alista nada menos de 11 declarações proféticas. Letra A, anunciação do nascimento de João. Letra B, anunciação do nascimento de Jesus. Letra C, a saudação de Isabel a Maria. Letra D, a resposta de Maria o Magnificat. Letra E, a profecia de Zacarias. Letra F, a proclamação do anjo aos pastores. Letra G, o louvor das hostes celestiais. Letra H, o oráculo de Simeão, de que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. 2:26. Letra I, a profecia de Simeão, Nunc Dimittis. Letra J, a profecia de Ana, relatada, mas não registrada. Letra L, a declaração do nosso Senhor, eu devia estar na casa do meu pai. 2:49. Primeiro, o nascimento de João Batista é anunciado. Zacarias, um idoso sacerdote, está ministrando no templo quando é interrompido pela aparição do anjo Gabriel, trazendo a notícia de que sua mulher, a também idosa Isabel, vai lhe dar um filho. Esse filho será um profeta de acordo com a tradição do Antigo Testamento. Além disso, ele será o precursor do Messias. Zacarias fica tão abismado que não pode acreditar na notícia. Em virtude de sua incredulidade, fica mudo até que se cumpra a promessa. Versículo 5. No tempo de Herodes, uma indicação de data. Herodes